Ixi, e as suas misericórdias não têm fim. Amém? Se você acredita nisso, todos os dias são dias de gratidão e de alegria na nossa vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar para Deus falar conosco nesta noite. Amém? Hoje quero ministrar uma palavra para você. Deus colocou no meu coração. O título dela deixa eu até ler de novo aqui. Isso, viva como parte da família de Deus. Repita comigo, viva como parte da família de Deus. Amém? Hoje eu quero falar algo sobre isso com você, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para a sua vida. Amém? Então vamos orar para o Senhor falar conosco sobre esta palavra. Feche seus olhos, comece a orar para Deus falar com você. Reconheça que você precisa aprender a fazer parte da família de Deus, para você poder usufruir de tudo que Deus tem para você como pai. Você tem que aprender a fazer parte da família de Deus. Você também precisa ensinar outros a fazer parte da família de Deus, porque Deus é um pai amoroso. Deus é um pai que não nega nada aos seus filhos. Ele pergunta para nós: vocês que são bons, vocês que são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais eu que sou bom, não saberei dar o que vocês precisam? Mas muitas pessoas não conseguem receber de Deus o que precisam, porque não conseguem fazer parte da família dele, não decidem fazer parte da família deles, não sabem o que devem fazer para se tornarem parte da família dele, para viver como parte da família dele, e perdem a dádiva do Pai. Senhor meu Deus, Pai santo, Pai querido, Pai glorioso, Senhor, está escrito na Tua palavra que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas o Senhor nos deu espírito, Senhor, que nos dá coragem de chegar ousadamente diante do Senhor e chamar o Senhor de Pai. Eu entendo, Senhor, que esse espírito que nos dá essa ousadia, que é o Espírito Santo, nos conduza a vivermos como a Tua família aqui nessa terra, Senhor, através da igreja. Senhor, nós queremos viver como membros da família do Senhor, membros da família do nosso Deus, que é bom, que o Seu amor dura para sempre e que as Suas misericórdias não têm fim, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, fala conosco nesta noite. Dá nos ouvidos para ouvir este Espírito que quer gerar isso na gente, o Teu Espírito que está dentro de nós, Senhor, para que assim possamos fazer parte da Tua família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então. Irmãos, nossa missão esse ano, a minha missão, quem lembra aí qual é a minha missão com você esse ano? Quem lembra aí? Qual é a minha missão com você esse ano? Hã? Sim. Como é que é então? Tá para isso, quebra a cabeça. Eu falo uma coisa, tu fala outra. Eu queria que um falasse tudo junto, entendeu? Isso mesmo. Minha missão com você esse ano, o Senhor me incomodou para isso, me direcionou para isso, é fazer você despertar para um compromisso pessoal com a grande comissão. Amém? Mas por que isso, pastor?
Porque a igreja, ela não foi estabelecida como uma religião. Mas se você estudar sobre religião, você vai ver que toda a religião, ela é estabelecida a partir de rituais, e o judaísmo foi feito assim, não é? Deus deu para Moisés os preceitos, as leis, as normas, os dogmas do judaísmo, que ele entregou esses preceitos para os da tribo de Levi, para que eles, como sacerdote, administrassem esses preceitos. E isso está escrito no livro de Levítico, não é? O sacerdócio de Levi. Então, através do sacerdócio de Levi, foi estabelecido o judaísmo, amém? Mas o que deu origem à igreja não foram leis, não foram preceitos, não foram normas religiosas. Foi uma ordem que nós chamamos na Bíblia de a grande comissão, amém? Aleluia? Não é? Então, para uma pessoa aderir a uma religião, ela tem que aderir aos preceitos, ela tem que aderir aos rituais, você está entendendo? Não é? Por exemplo, uma pessoa que é católica, e ela adere ao catolicismo, quando ela passa na frente de uma igreja, ela tem que fazer o quê? É um ritual, ou não é verdade? Não é? Se ela não fizer isso, ela é um bom católico? Hã? Não, e entre outras coisas. É ou não é verdade? Concorda comigo? Se você aderir à Umbanda, o que você tem que fazer como um adepto da Umbanda? Quando você vai no terreiro, você tem que bater cabeça no congar, não é verdade? Alguém aqui já bateu cabeça no congar? Glória a Deus, né? Mas se bateu, a gente desbate agora, em nome de Jesus, amém? Aleluia, né? Então tem ritual, não é? Então tem normas, tem regras, você está me entendendo? Até tem comidas que pode comer e que não pode comer, é cheio de coisa, não é? Mas para você então aderir ao cristianismo, além de você reconhecer que Jesus de Nazaré é o Jesus Cristo, Jesus de Nazaré é o da história, amém? Ele de fato nasceu em, nasceu em Belém, mas foi morar em Nazaré, né? Aí ficou o nome de Jesus de Nazaré. Se você diz que ele é o Cristo, e você adere ao cristianismo, você não tem que aceitar rituais religiosos, mas você tem que aceitar a missão. Fala assim, eu preciso aceitar a missão, amém? Quando você aceita a missão, você então se torna parte da igreja. Quanto mais você aceita a missão, quanto mais você se integra à missão, mais integrado à igreja você está, não é? E estar integrado à igreja é muito importante por vários motivos. Um deles é que a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas você vê as portas do inferno prevalecendo contra pessoas que frequentam um culto? Sim ou não? Sim. Infelizmente, sim. Para tristeza, não é? De pessoas como eu, sim. Muitas pessoas que frequentam uma igreja, as portas do inferno prevalecem contra elas. Cada vez, irmãos, que eu vejo as portas do inferno prevalecendo contra alguém que frequenta um culto, eu fico triste. Você está me entendendo? Não é? A pessoa começa a se afastar, a pessoa começa a esfriar espiritualmente, começa a se afastar, não é verdade? O compromisso dela, que já não era muito, começa a ficar menor ainda, sim ou não? E aí, ela acaba, aos poucos, voltando para o mundo. Mas por que isso aconteceu? Porque ela nunca foi igreja. Então, meu grande objetivo com você, este ano, é te ajudar a você expandir o seu compromisso. Não importa o nível do seu compromisso que você tem com a grande comissão. O seu compromisso pode ser 0, de 0 a 10, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, pode ser 10, não é verdade? Sim ou não? Mas todos nós podemos
e devemos expandir o nosso compromisso com a grande comissão. Amém? E eu vou pregar essa mensagem para você hoje, o título dela: Viva como parte da família de Deus. Porque se você não decidir viver como parte da família de Deus, você não vai conseguir, de fato, expandir o seu compromisso com a grande comissão. Amém? Aleluia. Então, quero começar lendo com vocês Efésios 2, do 17 ao 22. Eu vou ler na NVI, Efésios 2, 17 ao 22. Diz assim: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está falando dos gentios e dos judeus. Então ele partiu do pressuposto que os gentios, que os judeus estavam perto do Senhor, por causa da religião, e que os gentios, porque não tinham acesso à aliança, viviam longe do Senhor. Amém? Não é? Mas, tanto aqueles que viviam perto do Senhor por causa da religião, como aqueles que viviam longe do Senhor pela falta da religião, necessitavam de paz. Amém? E aqui eu quero dizer duas coisas para vocês primeiro. Primeiro, se você está longe de Deus, você não vai ter paz. Amém? E se você tem só uma religião, você também não vai ter paz. Porque trouxe paz para os que estavam perto, ou seja, aqueles que tinham uma religião, e para os que estavam longe, aqueles que não faziam parte do judaísmo. Amém? E ele fez isso por meio de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Então ele está dizendo que tanto, não é, os que tinham uma religião, como os que não tinham uma religião, em Cristo agora, têm acesso ao Espírito Santo. Amém? Quem crê que o Espírito Santo habita em você aí? Dá glória a Deus por isso, mas isso é a maldade da nossa vida, amém? Continuando, portanto, né, já que isso aqui aconteceu, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Fala assim, edificados juntos. Só um parênteses aqui. Você já viu aquela pessoa que quer ser edificada separada? Você já viu? Não existe isso. O Senhor nos edifica juntos. Se não estamos, né, no bom sentido, juntos e misturados, nós não seremos edificados. Amém? Ó, edificados juntos, né, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né, por meio do seu Espírito. Como a gente se torna morada de Deus? Porque o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Amém? Então isso é muito importante nós entendermos. Mas o foco aqui, eu quero no versículo 19, projeto 19 de novo para a gente ali, fala assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. O apóstolo Paulo aqui está falando para a gente que não eram parte do povo de Israel. Não é? Então, né, para pessoas que não faziam parte do povo de Israel, eles eram o que para eles? No povo de Deus eram estrangeiros ou forasteiros. No caso da igreja, se a gente fosse aplicar esse texto aqui para a igreja, como que a gente poderia reescrever ele, não é, sem mudar o sentido, para a gente não cometer nenhuma heresia? Como que nós poderíamos reescrever ele, né? Com relação ao povo, né,
a uma nacionalidade, ele falou que as pessoas, por causa de Cristo, não eram mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, eram cidadãos juntos com todos os outros que já faziam parte do povo de Deus. Amém? Como que a gente pode aplicar isso para a igreja? Será que o Senhor falar assim, portanto, vocês já não são mais visitantes, vocês já não são mais só visitantes da igreja, portanto, vocês não são mais somente frequentadores da igreja, não é? E um grande equívoco nosso, entendeu? Com relação à igreja, que nos impede de fazer parte da família de Deus, é nos portar como visitantes, ou como frequentadores na igreja. Amém? Hoje a minha sobrinha Maria Clara, cadê ela? A Maria Clara, ela foi lá em casa almoçar com a gente. Meu cunhado, minha cunhada, né? Fizemos uma reunião de família lá hoje. Né? O Leandro, a Cal, né? E eu acho engraçado, assim, que a Maria, cada vez, dependendo do que ela quer lá em casa, ela se anuncia como. Então, tem horas que é a ovelha que chega lá na minha casa. Chegou uma ovelha lá em casa. Quem é essa ovelha? A Maria. E a ovelha é negra ainda, né, gente? Tem horas, entendeu, que ela chega lá em casa como sobrinha. Tipo assim, geralmente quando tem que comer um da célula e tem churrasco, o que está fazendo aqui? Vim na casa do meu tio. Né? É conveniente, né? Entendeu? Hoje ela chegou lá em casa como visita. Ô tio, primeiro as visitas. Eu olhei para o tio, mas quem é que está visitando? Olhei para os lados assim, qual visita que está aqui em casa hoje? Né? Entendeu? Aí só para mostrar que ela não era visita, ela lavou a louça do almoço. Né? Entendeu? Mas, se você olhar para a sua vida, né, para a sua rotina com relação a esta comunidade, será que você se encaixa como um visitante, como um frequentador ou como parte da família? Né? Visitante é aquela pessoa que só vem e também só vai. Né? O que ela faz é, eu vou no culto e volto para casa. Vou no culto, não é verdade? Né? Entendeu? Frequentador, geralmente, é a pessoa, a gente chama até de afiar. Talvez você tenha um carimbo que você nem sabe. Afiar, o que é afiar? Frequentador assíduo, ele vem em todos os cultos quase, mas esse é o máximo compromisso que ele tem. Entendeu? Né? E talvez, né, essa pessoa já tenha se tornado um membro, né, e um membro da família, entendeu? Já tem, né, tem um compromisso, não é verdade? A gente pode pedir as coisas, não é verdade? Né? Hoje, por exemplo, minha família foi juntar lá em casa, almoçar lá em casa, e vocês são parte dela também, vocês poderiam ter ido, se tivessem me ligado, não é? Então, o Leandro foi, entendeu? Aí eu cheguei lá, eu tinha visita fazer Leandro, já começa, eu já acendi o fogo, eu falei para ele. Né? O resto é contigo agora. Então, ele fez o churrasco, o outro já fez o arroz, o outro já fez a salada. Não é verdade? Né? Cada um faz. No frigir dos ovos, o único que não fez nada fui eu. Por isso que é bom ter família grande, ser o chefe da família. Estou brincando, né? Né? Mas é importante você entender, né? Portanto, vocês já não são, então, nem visitantes, nem frequentadores, mas, né, membros da família de Deus, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, amém? Irmãos, nós precisamos entender que a grande estratégia do diabo para separar a humanidade de Deus é combater a igreja, amém? Combater a igreja, né? Se você acompanha os noticiários, né, principalmente essas emissoras de TV mais progressistas, não é? A Globo, por exemplo, a Bandeirantes, não é? Porque a Globo, ela
está aliançado com o governo comunista do país há muito tempo, e a Bandeirantes, ela é de propriedade da China. Não sei se você sabe, entendeu? Mas a China comprou a Bandeirantes há algum tempo, e a China é comunista, né? Então, se você vê essas duas emissoras, vocês veem que, em geral, elas passam sempre uma ideia ruim da igreja, né? Isso é uma ideia ruim, né? Quando o crente aparece em novela, por exemplo, é um crente, uma pessoa legal ou uma pessoa esquisita? Uma pessoa esquisita, não é verdade? É uma grande realidade, felizmente. Na virada do ano na Globo passou o quê? Quem lembra aí? Vamos ver se o irmão confessa o seu pecado agora. Quem lembra o que passou na virada do ano da Globo? Aí, ó, passou a Anitta, e não foi a Anitta Garibaldi. Não foi a Anitta Garibaldi, né? E o que passou no SBT? Eu não vi nenhum dos dois, porque eu estava focado na churrasqueira. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão, não é verdade? Né? Então, o cristianismo, ele é a religião mais perseguida em todos os povos do mundo, e alguns chegam a ser até proibido, entendeu? Existe um preconceito, existe uma perseguição muito grande. A ciência, por exemplo, a ciência não rejeita nenhuma religião, a não ser o cristianismo. Os governos, né, eles, por exemplo, né, as religiões que não são cristãs são consideradas cultura. Você já viu isso? Eu nunca vi uma coisa dessa, só no Brasil acontece. Não, é cultura. Entendeu? Cultura de endemoniamento, só se for. Entendeu? Cultura do inferno, não é verdade? Né? Então, tudo que está ligado a isso, o governo do nosso país libera grana, sim ou não? Né? Você sabia que toda escola de samba está ligada a alguns terreiros de macumba? Quem sabia disso? Toda. E como é que eles conseguem grana do governo, milhões e até bilhões de reais, para financiar esses seus eventos? Como que eles conseguem? Porque eles são classificados como cultura afro. Todo o espiritismo no Brasil, qualquer forma de espiritismo no Brasil, é considerado cultura afro ou cultura oriental. Não é lá o budismo, o brahmanismo, o shintoísmo, não é? Então são essas culturas, né? O cristianismo, interessante que não é cultura de ninguém, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Não é? Então Satanás, ele milita contra a igreja, porque a igreja é o agente redentor de Deus, amém? Não é? É o agente resgatador de Deus, não é? São os salva-vidas de Deus. Se o mundo fosse um mar, a igreja estaria na guarita, entendeu? Para salvar os que se afogam, né? Os que vão perecer nesse mar. Você está me entendendo? Não é para tirar as pessoas do mar, né? Mas é só para pedir que elas se afoguem nesse mundo tenebroso, se percam nesse mundo tenebroso, né? O diabo, então, ele combate isso culturalmente, ele combate isso com valores culturais, expressos principalmente através da arte, gente. Abre seus olhos. A arte é um meio que consegue estabelecer uma forma de nós imaginarmos as coisas. É o nosso imaginário. O seu imaginário, ele é configurado, entendeu? Né? O apóstolo Paulo, ele fala para nós não conviver as pessoas deste mundo, ou não nos conformar, né? Nós temos que mudar essa configuração, porque senão você vai interpretar até, né, o que a Bíblia diz, com esse imaginário que te impede de conhecer a verdade. Quem já leu aquele texto, que o Deus deste século cobriu a mente deles com escuridão? Quem já viu isso? Quem já leu esse texto aí? Que véu é esse de escuridão? É esse imaginário.
Por exemplo, olha só, os judeus e o sacerdote judeu, ele tinha como principal missão preparar o povo judeu para esperar o Messias. Quem sabia disso? Essa era a grande missão do sacerdócio judaico, de Levi, não é? Eles eram, desde o início, eles sabiam que eles eram um sacerdócio transitório, e a missão deles era preparar para que do meio deles viesse o Messias. Então eles tinham duas missões: preparar um povo santo para que do meio deles viesse o Messias e receber esse Messias, sim ou não? Mas por intermédio da religiosidade, então no mundo o diabo combate a igreja de um jeito, na igreja o diabo combate a igreja de outro jeito, através da religiosidade. Então o véu de escuridão que impede os incrédulos de reconhecer Jesus é esse imaginário aí, o imaginário dentro de um padrão mundano, maligno, influenciado pelas artes, influenciado pelas novelas, influenciado pelos filmes, influenciado pelas músicas, né? Influenciado pelos padrões artísticos do mundo, entendeu? Então, e na igreja, esse véu de escuridão é a religiosidade. Você está entendendo? Combate. E por que ele combate? Porque a igreja é o agente redentor, né? E muitos crentes, então, podem perder a salvação, não é? E na igreja, então, através desse véu de escuridão, as pessoas, mesmo lendo a Bíblia, não conseguem discernir que Deus não quer que eles tenham simplesmente uma religião, mas que eles sejam membros da família dele. Deus não te chamou para você ter uma religião, como vimos aqui no versículo 19, Ele quer que você faça parte da família dele. Portanto, né, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, porque Cristo reconciliou vocês com Deus, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? E com o mundo, a estratégia é as pessoas não reconhecerem a igreja. E com a própria igreja, essa estratégia tem o objetivo das pessoas se frustrarem com a igreja. E como que Deus vai fazer você se frustrar com a igreja? Como o diabo vai fazer você se frustrar com a igreja? Quando ele consegue te impedir de você ver a igreja como a família de Deus e de te impedir de se ver como parte da família de Deus. Amém? Quando nós deixarmos de tratar a igreja como religião e começarmos a tratar a igreja como família, os nossos olhos com relação à igreja vão estar mais aptos para perceber da igreja aquilo que Deus quer que a gente perceba. Você está me entendendo? Não é? É assim que funciona, né? Agora, qual é o problema? Qual é a grande dificuldade da gente? Não é? A maioria de nós, sem nenhuma exceção aqui, tem... Quer dizer, então não é a maioria, então é todos, se não tem exceção é todos, né? Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, né, vivemos em um nível de grau de dificuldade de viver como família com a nossa família biológica. Eu não sei qual é exatamente o seu grau de dificuldade. Eu não sei dentro desse sapato chamado família, aonde que esse sapato aperta o seu calo. Entendeu? Ou seja, dentro desse contexto familiar, o que gera desconforto em você, né? Os seus maiores desconfortos dentro da sua família mostram as suas inabilidades de ser família. Essa é a grande realidade. Porque quando o sapato aperta o calo, o problema do sapato ou do pé que tem um calo? Do pé que tem um calo, não é verdade? Mas se você não estiver disposto a resolver o calo,
né, você vai então tentar achar um sapato que se amolde ao seu calo, né? Você quer continuar com o calo e você quer, entendeu, botar um sapato que não aperte o calo, e você talvez, né, mande fazer um sapato, né? Imagina uma pessoa com joanete, né? Então ela vai fazer um sapato que nessa parte aqui tem uma protuberância, né? Porque se ela botar um sapato padrão, ela vai sofrer, não é verdade? E dentro do plano da família, Deus tem uma família padrão. Fala assim, Deus tem uma família padrão. Sim ou não? Né? Deus tem funções específicas para o marido, para o pai, para o homem, né? O indivíduo, pelo seu sexo, ele tem funções específicas, sabia disso? O sexo, não é, o nosso sexo revela funções específicas. A primeira delas é qual é a nossa parte na reprodução, não é verdade? Sim ou não? O meu sexo revela, né, a minha identidade e a minha função. A primeira delas é qual é a minha parte na reprodução. O meu sexo também revela o papel que eu tenho que preparar para assumir dentro da família, minhas funções, não é verdade? Entra um bandido dentro da minha casa, o que eu como homem tenho que fazer? Amor, levanta e vai lá ver que barulho é esse. Hã? Não, né, meu irmão? Você tem que estufar o peito, sim, entendeu? Pinta um S, que não é S, é esperança. Amém? Se você viu o Homem de Aço, você sabe que não é S, é esperança, né? Pinta uma esperança ou uma coragem no peito, estufa o peito e vai lá, faz a cara de mais brabo que você puder fazer, né? Não para convencer os outros, mas a você mesmo, né? Rapaz, que você vai dar conta do recado, não é verdade? Sim ou não? É uma função, né? Por quê? Porque o homem, a força, o homem comparado à mulher a nível de condição física é um titã, gente. Você concorda comigo? Dá para comparar a força de um homem com a força de uma mulher? Dá ou não dá? Não dá, gente, não dá. Entendeu? A não ser que o cara não use a sua força, né? As fibras musculares do homem são mais resistentes, não sei em quantas vezes, do que a mulher. O osso do homem, ele é mais forte e mais pesado do que o osso da mulher. Os tendões de um homem são mais robustos, mais fortes do que os tendões de uma mulher. É fato. Entendeu? Então, quer dizer, isso está ligado aos hormônios, sim ou não? O que determina essa questão muscular e do nosso corpo? Os hormônios masculinos, sim ou não? Não é? Como é que a Tami Gretchen ficou com aquela cara de homem assim? E ficou um homão bonito falar nisso, né? Né? Rapaz, não ficou um homem bonito? Sim ou não? Hã? Eu acho até ele parecido com o Fábio. Isso. Por quê? Por causa dos hormônios. Você está entendendo? Então eu não sei aonde é que está a sua dificuldade em ser família. Não é? Eu não sei onde é que está a sua dificuldade em ser família. Mas, pensa bem, gente, se nós temos dificuldade de ser família com os nossos, da nossa casa, que moram junto com a gente todos os dias, como que vai ser a nossa dificuldade em ser família com pessoas que talvez a gente vê já 2, 3 vezes por semana, no máximo, e olhe lá. A dificuldade vai ser ainda maior, não é? E o que acontece? Quando nós não conseguimos ver a igreja como família de Deus, e que nós somos membros dessa família, nós acabamos nos frustrando como a igreja. Por quê, gente? Deixa eu ler um texto para você aqui para explicar o porquê disso. Efésios 1, do 22 ao 23, diz assim: e pôs, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada agora. Efésios 1, 22 e 23, diz assim:
E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está falando de quem aqui? Está falando de quem? De Jesus. Deus pôs tudo debaixo dos pés de quem? De Jesus. E deu ele à igreja, né? E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, não é? Então, através da igreja, Deus quer que Jesus assuma a proeminência, o primeiro lugar em todas as coisas, amém? Essa é uma missão da igreja, né? Entendeu? Fazer com que cada pessoa aceite Jesus como o Senhor da vida delas, como autoridade sobre elas, ou seja, o cabeça delas, amém? Aquele que dirige, aquele que mostra o caminho, aquele que direciona as decisões. Não são mais agora os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas opiniões, mas agora é quem? É Jesus. Como é que eu cheguei nessa condição de viver não sendo mais as minhas vontades, os meus planos, os meus sonhos que dirigem a minha vida? Como que eu cheguei nessa condição? Através do que isso aconteceu na minha vida? Através da igreja. Assim como vocês, quanta mensagem pregada, anos ouvindo mensagem, anos sendo aconselhado, anos sendo repreendido, anos sendo constrangido pela palavra de Deus. Quem aqui já fica às vezes com vergonha quando ouve uma mensagem aí, além de mim? Hoje menos, mas rapaz, tinha culto que eu ia só para apanhar, entendeu? Eu pensava assim, rapaz, cara, esse pastor deve ter colocado um detetive particular atrás de mim, cara, porque ele está descobrindo tudo que eu estou fazendo e está pregando no culto. Só pode ser, entendeu? Eu comecei a andar na rua assim, ó, deixa eu ver se não tem ninguém me observando. Então, através da igreja, foram anos de ministração, de mensagem, lendo Bíblia, sendo aconselhado, sendo corrigido, sendo constrangido, sendo confrontado, sendo chamado na responsabilidade, até que as coisas na minha mente foram mudando, não é? E quanto mais eu deixei de guiar a minha vida, porque se tornou o cabeça sobre a minha vida, através da igreja, né? Quanto mais a minha vida, quanto mais eu deixei de conduzir a minha vida segundo aquilo que eu achava que eram meus direitos, aquilo que eu queria, aquilo que eu não via mal nenhum, não é verdade? Né? Entendeu? Mais a minha vida começou a seguir o caminho que o Senhor tinha para ela, né? E aí as coisas começam a se ajeitar, amém? 23, o qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, mas eu quero falar sobre família hoje, amém? A plenitude daquele que tudo enche, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja, ela é para ser para nós a plenitude. Fala assim, plenitude. Plenitude de quem? Daquele. Plenitude de quem? Daquele quem? Jesus, que a tudo enche, em todas as coisas. Então o Senhor quer que você tenha uma vida completamente cheia dEle. Ele quer que você seja cheio dEle em todas as coisas da sua vida. Fala assim, Deus, quer dizer, Jesus, que também é Deus, gente, quer que eu seja cheio dEle em todas as coisas da minha vida, né? O que é ser cheio, né? Cheio, esse cheio representa transbordar. Fala assim, transbordar, né? Por que a gente enche alguma coisa? Para que ela tenha o que é suficiente, mas no caso do Senhor é porque transborde para outros, amém? Então olha só, o Senhor, Ele quer que você seja cheio dele, ou seja, transbordante dele em todas as coisas da sua vida, né? Bom, na sua família,
Ele quer que você seja cheio dele. E que através da sua vida, não é, a presença dele transborde para os seus familiares. Amém? Não é? Ele quer, no seu trabalho, que você seja cheio dele. E que através da sua vida, a presença dele transborde para os seus amigos, seus colegas de serviço. Ele quer que você seja cheio dele, também aonde? Na igreja. Amém? Para que a sua vida, né, transborde a presença dele para outras pessoas, entendeu? Não é? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Há na igreja pessoas, às vezes, que influenciam os outros a saírem menos cheios de Deus? Tem assim? Quem acha que tem, levanta a mão. Quem acha que não tem, levanta as duas mãos. Quem acha que tem, levanta uma mão. E quem acha que não tem, levanta as duas mãos. Tem. Como tem gente dentro da família da gente, não é verdade? E às vezes é crente. Na hora de sair, começou a se arrumar para o culto. Até as 3 horas da tarde estava tudo bem. 3h30 começou a entortar a cara. 4 horas ficou brabo. 5 horas arrumou um B.O. Entendeu? Aí aquela vontade que a gente estava, passa, sim ou não? E que quando a vontade passa, gera uma frustração. Quem aqui já teve vontade de espirrar e não conseguiu? Não dá uma angústia? Você se prepara todo, e passa a vontade. Cara, que angústia que dá, não dá aquela vontade de dar um atim, né? É mais ou menos isso, né? Então tem gente que é sanguessuga, ela não transborda, ela tira ainda o que você tem, entendeu? Só que eu tenho um segredo para dizer para você. A culpa dessa pessoa tirar o que você tem não é dela, é sua. Sabe por quê? Que tem uma lei bíblica que diz que aquele que tem muito será dado mais, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Tudo que alguém consegue, qualquer coisa que alguém consegue te tirar, é porque você tem pouco. Entendeu? Por exemplo, alguém só consegue te dar um prejuízo financeiro se você tiver pouco. Concorda comigo? Imagina você é milionário, alguém te dá um calote de 10 mil reais. Ele vai tirar o que você tem? Porque 10 mil reais é muito pouco perto do que você tem. Você tem tanto que não consegue tirar. Sim ou não? Mas se você tiver só 1.000 e alguém te tira 100, já deu um prejuízo, não é verdade? Para 100zão faz falta, né? Rapaz, isso é uma desgraça. 100zão faz falta porque a gente está muito ruim. E a responsabilidade é nossa. Amém? Então, infelizmente, na igreja tem gente assim, não é? Mas por que é importante você fazer parte da família de Deus? O qual é o seu corpo, em tudo aquele que tudo enche em todas as coisas. Por quê, gente? Porque não tem como Deus completar a sua vida com a presença dele através da igreja, se a igreja para você for uma religião. Entendeu? Somente uma coisa consegue completar o ser humano, não tem mais nada que complete o ser humano, e o nome dessa coisa é família. Fala assim, o nome dessa coisa é família. Nós precisamos de 2 tipos de complementos para não vivermos na carência, e a carência é um mal terrível. Toda pessoa carente, ela cria uma expectativa e depois ela se frustra. Você já viu isso? Rapaz, lidar com carente, né? Ter carência é uma coisa, ser carente é outra coisa. Sim ou não? Né? Por exemplo, a pessoa está cansada e está carecendo de dormir, isso é normal. Mas aquela pessoa que é carente de descanso, o que ela é? Preguiçosa. Que qualquer coisa que ela faça, só de pensar em levantar, já dá vontade de deitar de novo. Nem levantou, pensou em levantar, não, já me deu vontade de dormir. Mas só de pensar,
A Bíblia diz que a gente que é assim, né? Entendeu? O preguiçoso, né? Está amarrado, né? Fala assim, está amarrado. Em nome de Jesus. Amém? Então, se eu não for, e eu preciso também de um complemento espiritual, amém? Não é? E se eu não entender que a igreja é a família de Deus, e eu não aceitar a igreja como minha família, e eu não me comportar como um membro desta família, não vai haver complemento. Porque religião não complementa ninguém. Entendeu? E aí gera a seguinte frustração nas pessoas: elas estão na igreja, né? Porque o que é estar na igreja para a maioria das pessoas? Quer dizer, estar na igreja é frequentar culto. Ser igreja é ser família de Deus, amém? É ser corpo de Cristo. Estar na igreja é frequentar culto, é ter uma religião. Ser igreja, ser membro do corpo de Cristo, é ser família de Deus, é ser membro de uma família. Como que eu me torno membro do corpo de Cristo? Exatamente como você se torna membro de uma família. Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa dificuldade? A Bíblia diz que nós não nos tornamos membros da família de Deus por uma forma natural. Por exemplo, é muito fácil a Lara, por exemplo, se sentir parte da família formada pelo matrimônio entre eu e a Leia. Por quê? Porque isso aconteceu de uma forma natural, desde que ela se entende por gente, é papai e mamãe. Amém? A Bíblia diz que nós fazemos parte dessa família por meio de um espírito de adoção. Fala assim, adoção. Então, quem já cantou aquela música? O Pai me adotou, seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filho. Nós temos que admitir que na nossa cultura, a maioria dos adotados, não digo todos, mas a maioria dos adotados, quando descobrem que estão adotados, ficam felizes ou frustrados? Porque não conseguem se sentir filhos. Essa é uma realidade. Você está me entendendo? Não é? Mas a adoção do Espírito, ela muda a nossa essência. A gente era um ramo de videira brava, que foi enxertado na videira verdadeira, e agora a seiva, não é, a vida que corre sobre nós, nos torna filhos legítimos, né? Biologicamente, um filho adotado nunca vai ser um filho legítimo, porque se fizer exame de sangue, vai mostrar que não é, sim ou não? Mas espiritualmente, agora o sangue ou a seiva, a vida, a essência da vida, que biologicamente é o sangue, não é? Mas espiritualmente é o Espírito Santo, está dentro de nós. Então nós somos filhos, embora fomos adotados, nós somos filhos legítimos. E nós precisamos aceitar que nós somos filhos legítimos. Lendo de novo o versículo 19 de Efésios 2. Isso, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, nem filhos ilegítimos, vou adicionar aqui para minha própria conta, mas, não é, concidadãos, membros, filhos da família de Deus. Amém? Quando a igreja não se torna família para mim, não é? Como eu vou entrar na igreja, até a Adri falou um pouco sobre isso, né? Não falou sobre a igreja, falou sobre Cristo, mas não tem como ter uma experiência com Cristo se não for através da igreja, isso é um fato, e é um fato que é inegável. Não tem como você ter uma experiência com Cristo se não for por meio da igreja, até porque é ela que prega o Evangelho. Pode ser que você não tenha, mas a minha experiência com Deus foi em casa, tudo bem, mas alguém da igreja, de alguma forma, você ouviu falar, e quem fala é a igreja, nem que seja pela televisão. Mas você ouviu, pode ser que você não tenha tido a experiência aqui dentro, porque aqui não é igreja, aqui é prédio da igreja, aqui é o prédio da igreja, aqui não é igreja, aqui é o prédio da igreja, amém? Então, o que é a igreja aqui? Então, isso aqui é o nosso prédio,
Esse aqui é o prédio da igreja. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão, quem é a igreja? Então, é o nosso prédio. Olha só que interessante, né? O grupo de louvor da igreja. Quem é a igreja aí? Então, é o nosso grupo de louvor. Não é? Olha aqui, o pastor da igreja. Pastor da igreja. Quem é a igreja aqui? Então fala assim, é meu pastor. Olha que maravilha. Não é? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, né, a pessoa ela, né, ela se envolve aquela coisa toda, só que ela se envolve com o olhar religioso. Ela vai esperar das pessoas aquilo que ela espera de Deus. Uma pessoa que tem uma religião, ela vai esperar das pessoas aquilo que ela espera de Deus. Imagina lá em casa, não é? A Rafaela esperar da Lara aquilo que ela espera de mim. Vai dar certo esse relacionamento delas? Imagina a Lara esperar da Rafaela o que ela espera de mim. Ela espera o mesmo tratamento que eu dou para a Lara, ela espera que a Rafaela também dê para ela. Vai dar certo? Sim ou não? Não. A religião, ela é uma forma de você endeusar as pessoas. Fala assim, endeusar as pessoas. E porque nós endeusamos as pessoas, não é? Nós nos tornamos menos, como é a palavra agora? Menos tolerantes, menos misericordiosos com relação a tudo que elas são e tudo que elas fazem. Deus precisa da nossa tolerância, meus irmãos. Deus precisa da nossa misericórdia? Não é? Então, quando você vê Deus só como Deus, o que faz milagre, o provedor de todas as coisas, você vai ter o seu relacionamento com Ele como uma religião, e você vai esperar da igreja aquilo que você espera dele. Aí você vai entrar naquelas vibes assim, ó, ai, mas isso não podia acontecer na igreja. Porque o que a pessoa está falando? Ela não considera a igreja agente. Ela considera a igreja algo sublime que está acima do ser humano. Mas a igreja são seres remidos, salvos, justificados, mas seres humanos. Um dia, eu estava aconselhando um marido, e ele estava frustrado com a esposa dele, meu irmão. Entendeu? E ele começou a reclamar, começou a falar. Aí, daqui a pouco, dentro de mim, cara, eu fui tomado por um bom humor. Não é? Dentro de mim eu fui tomado por um bom humor. Né? Um bom humor, assim, que creio eu que veio do Espírito Santo naquele momento. Entendeu? Porque eu discerni, fala assim, ele discerniu, que o que ele estava reclamando da esposa dele não tinha nada a ver com uma pessoa desobediente a Deus, não tinha nada a ver com uma pessoa que vive na impiedade, no pecado, mas tinha tudo a ver com o fato dela ser mulher. Fala assim, é mulher. E ele reclamando de coisas da esposa dele, que ela fazia pelo fato dela ser mulher. Aí ele começou a falar e dentro de mim já veio a resposta, né? Mas eu tinha que terminar e deixar de falar para não atrapalhar, porque senão os irmãos ficam ofendidos, né? Pô, pastor, não deixou eu falar tudo? Tudo bem, gente, deixa eu falar tudo daí, não é verdade? Né? Aí a palavra já veio assim dentro de mim, assim, cara, ela converteu, Deus salvou ela, Deus remiu ela, Deus justificou ela, mas ela continua sendo mulher.
E agora a minha estratégia era achar uma forma de esse cara agradecer a Deus por ter casado com uma mulher que continua sendo mulher. Porque se ela deixar de ser mulher, ia ser um problema. Você concorda comigo? Por isso que eu comecei a rir. Fui tomando uma alegria dentro de mim. Agora eu vou ter que convencer esse cara. Que ele está dando graças a Deus por causa disso aí. Porque a mulher dele é mulher. Ou seja, ela é crente, foi salva, foi remida, está crescendo, está sendo transformada, mas nunca, fala assim, nunca. Só os homens assim, ó, graças a Deus. Vai deixar de ser mulher. Aleluia. Não é verdade? Né? Pastor, porque eu vou conversar com minha mulher e ela chora. A mulher chora. Homem também chora. Mas mulher chora mais fácil do que homem. Depende? Depende. Né? Tem as suas exceções. Mas é um exemplo que não é padrão. Mas só para você entender. Amém? Não é? Agora, olha só. Nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja. Quem é salvo e levanta a mão? Quem é remido? Quem é remido? Quem foi santificado? Quem foi santificado aí? Mas quem virou ET? Só que quem virou extraterrestre? Não, pastor, mas eu sou estrangeiro. Estrangeiro não é a mesma coisa que extraterrestre. Amém? Você é estrangeiro nesse mundo, não extraterrestre. E quando eu digo extraterrestre, é que tem coisas que estão ligadas à nossa humanidade. O que estão ligados? A nossa humanidade. E a humanidade, depois do pecado, mesmo sendo remida, santificada, justificada, salva e todas as outras cadas que Jesus faz com nós, nós continuamos com uma característica de imperfeição. Sim ou não? Nós continuamos com a característica da falibilidade. Eu falo assim, falibilidade. A religiosidade, ela denota a algumas pessoas a característica da infalibilidade. O que é isso? É aquela pessoa que nós olhamos para ela e julgamos, não é, a função dela, a posição dela, o tempo dela de vida com Deus, e nós criamos segundo a seguinte expectativa: essa pessoa aí não tem mais direito de falhar, entendeu? Por exemplo, né? Isso é uma cultura católica, sabia que os sacerdotes católicos, eles são infalíveis, né? Tanto que, para os católicos, o cânon ainda não acabou, o que o Papa escreve vira cânon, é palavra de Deus, entendeu? Tem muitos sacerdotes evangélicos, protestantes, que chamam para si a característica de infalibilidade, entendeu? Vai você questionar alguma coisa que essa pessoa pregou ou disse, ela vai querer te convencer que você está questionando Deus. Você não pode, eu vou te chamar até de rebelde. Isso existe ou não existe? E assim, as pessoas então veem a igreja como uma religião e não como uma família. Porque, gente, olha só, olha ao seu redor, olha ao seu redor, e repita assim, ó, nós somos a igreja. E quem aqui é infalível? Ninguém. Mas todos nós não queremos genuinamente uma vida com Deus? Espero que sim. E os que não, o problema é deles. Não é verdade? Os que não querem não vão permanecer. Por isso que entra gente e sai gente. Não é verdade? Porque os que não querem não vão permanecer. Porque os que não querem ser família, eles procuram em Deus uma religião. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. É só sendo família, então, que a igreja vai ser um instrumento da plenitude de Deus na sua vida, amém? Repita, é só sendo família que a igreja será um instrumento da plenitude de Deus na minha vida. Então, se a igreja não for sua família,
não é? E você não vê como filho. E para viver como filho, a gente tem que ver como que um dos outros. Irmão, a gente não escolhe. Eu tenho 3 irmãos biológicos. Quantos? 3. Tem meu irmão mais velho, o Edson. Eu sou o segundo, o César. Tem o terceiro, que é o Marcos. E tem o quarto, que é o Leandro. De cima para baixo, entendeu? O mais velho é o que tem mais chamado para anjo. E o mais novo é o que menos tem chamado para anjo. Você tem uma ideia? Não é? Eu sou um admirador do meu irmão mais velho. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele é um dos homens que eu admiro desde criança. E ele tem a minha admiração até hoje. Mas os meus outros 2 irmãos mais novos, eu não admiro. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse escolher, eu ia pedir para eles serem trocados na maternidade. Mas, porque eu sou um bom filho da mãe, quem é filho da mãe aí? E do pai também, não é? Eu tenho que aceitá-los como meus irmãos, e mesmo não concordando com muitas coisas que eles fazem, eu tenho que tratá-los como meus irmãos, amém? E quem aqui já tentou fazer o seu pai e a sua mãe deixar de tratar os seus irmãos como filho deles? Alguém já fez isso? Deu certo? Deu certo? Não vai dar certo. Se você é burro o suficiente, se você é burro o suficiente para tentar convencer o seu pai e a sua mãe de tratar um irmão seu como não sendo mais filho deles, ou você muda agora, ou você levanta e bate a cabeça naquela parede ali, Quem vai bater a cabeça na parede hoje, levanta a mão. Não? Vai continuar nessa vibe? Não vou cortar mais o cabelo contigo. Entendeu? Agora, não é uma burrice maior ainda, porque eu não concordo com o que algumas pessoas fazem na igreja, eu rejeitá-las como meus irmãos? É uma burrice maior ainda. Claro que é. Porque quem que ama mais? Quem me ama mais, a dona Sara ou Deus? O seu Edson, que é meu pai biológico, ou Deus? Deus. Se não dá certo fazendo isso com pessoas que são más, porque a Bíblia diz que nós somos maus, amém? Sim ou não? Não é? Se alguém chegar um dia para você profetizando, meu filho, eis que diz que você é bom, rapaz. A Bíblia diz que só tem um que é bom. E esse um é Deus. O resto é tudo farinha do mesmo saco, tá bom? Então vigia que essa profecia é isso, não vem de Deus. Porque é uma profecia que contraria a Escritura Sagrada. A Bíblia diz que só tem um que é bom. E aí alguém profetiza e diz, você é bom. Um dia eu recebi essa profecia, sabia? Era pastor em Porto Alegre. Chegou uma irmãzinha da igreja, pastor, eu tenho uma palavra para dar para o senhor. Deus mandou eu dizer que o Senhor é bom, e que o Senhor é bom demais para essa igreja. Eu falei, Satanás aí, dentro de mim benzer, né? Satanás. E usou, meu irmão, uma velhinha com uma cara piedosa. Quem já viu o filme da Capitã Marvel? Quem já viu? Ela estava procurando o inimigo dentro do trem, quem lembra? O inimigo se fantasiou de quê? Uma velhinha de cara de inocente. O diabo procura com mais cara de inocente para contar mentira para você acreditar que é bom. E você, burro, porque não lê Bíblia, acredita. Estou me sentindo tão bem, pastor, porque Deus falou que eu sou bom. Queima ele. A Bíblia diz só tem um. Quantos que são bons? E onde é que ele está? O que ele vai fazer daqui a pouco? Mas ainda não voltou, então só tem um que é bom, amém?
né? Então, muitas vezes, não queremos aceitar pessoas que Deus aceitou como filhos, como nossos irmãos. Nós somos seres humanos. Eu tenho essa tendência com os meus irmãos. Tem horas que eu tenho vontade de ir lá em Porto Alegre, pegar os dois, sovar eles. Esse é o Alexandre. E fazer, some da vida da minha mãe. Mas aí, né, não dá. Né? E o César fala mais alto, exatamente. Mas aí eu penso, sabe o que eu penso? Eu penso em quem nessa hora? Na minha mãe. A minha mãe vai ficar triste. Então, tentando proteger ela, eu vou acabar gerando uma tristeza ainda maior na vida dela. E como eu amo ela, entendeu? Então, a única coisa que eu posso fazer é cooperar para a missão que ela tem na vida deles. Qual a missão que uma mãe tem na vida dos filhos? Ajudar a serem homens e mulheres de bem. Não é verdade? Quando que essa missão vai acabar? Ou quando eles virar 2 homens de bem, ou quando ela morrer. Quando que isso vai acabar na vida de uma pessoa? No caso da missão de Deus. Ou quando essa pessoa, né, virar uma pessoa de bem, ou quando Deus morrer? Não, Deus não morre. Não é? Deus não morre, não é? O Senhor não está morto, vive está aqui dentro de... Deus não morre, não é verdade? Então, nós só podemos parar de colaborar com Deus na missão de Ele fazer os seus filhos darem pessoas de bem, quando essa pessoa morre. Você está me entendendo? Mas muitas vezes, nós não queremos, porque não aceitamos aquela pessoa como nosso irmão, nós não queremos que Deus também aceite ela como filhos. Sim ou não? Aí começa a surgir uma crença maligna dentro da igreja. Crença maligna dentro da igreja. Que crença é? Eu acho que Deus rejeitou essa pessoa. E tem pessoas na igreja que acreditam que Deus rejeitou determinadas pessoas. Tem pessoas na igreja que acredita que Deus não aceita determinadas pessoas. Deus não é você. Você não é Deus. Você não conhece o coração de Deus. Deus conhece o seu coração, mas você não conhece o coração de Deus. Se quem é mau sempre quer o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus. E assim como muitas vezes você já pode ter sentido injustiçado pelo seu pai e pela sua mãe, porque, né, ele fez para aquele seu irmão que ele não merecia. Às vezes você pode sentir assim diante de Deus. E por que você está assim? Porque você não está conseguindo ver a igreja como sua família. Você não está conseguindo ver Deus direito como seu pai, você não está entendendo o que é o coração de um pai, e você não está conseguindo reconhecer as pessoas como seus irmãos, porque você não tem o respeito suficiente pelo seu pai. Os meus 2 irmãos mais novos merecem que eu vá lá, dê umas 3 bolachas na cara de cada um, mas a minha mãe não merece que eu faça isso com meus irmãos. A minha mãe não merece. Seria um desrespeito à minha mãe. Seria um desacato à minha mãe. Seria uma afronta à minha mãe. Eu falo para minha mãe porque meu pai está longe, né? Não está lá, né? Está lá, mas na mente ele está longe, né? Seria uma desonra à minha mãe. E muitas vezes nós fazemos isso com os irmãos da igreja, porque temos dificuldade de viver como membros da família de Deus. E aí, gente? A igreja, nós mesmos impedimos a igreja de ser um instrumento da plenitude de Jesus na nossa vida. E nos sentimos vazios, nos sentimos incompletos,
não recebemos de Deus aquilo que a palavra dele promete que a gente vai ter. Sim ou não? Não é? Então, o grande segredo da nossa vida é viver como família. E ser família não é fácil. Por quê? Porque ser família exige coisas que não são fáceis. Primeiro, ser família exige um alto nível de compromisso. Ser família exige o quê? Um alto nível de compromisso. Onde é que está o seu maior compromisso? Onde deveria estar? Na sua família ou no seu trabalho? Família. Não é? Agora, se nós compararmos o compromisso da maioria dos crentes com a igreja, o compromisso deles é menor do que com o trabalho deles. Sim ou não? Sim. É uma grande realidade. Entendeu? Né? É óbvio que a igreja acaba exigindo menos compromisso que a nossa família. Por quê? Porque a nossa família tem muito mais responsabilidades que cabe a nós. Sim ou não? Na igreja, como são mais pessoas, então as responsabilidades são mais divididas, então acaba sobrando menos para cada um. Mas isso não quer dizer que tem que haver alguém que não sobre nada para ele. Sim ou não? Outra coisa que é difícil ser família, entendeu? Que ser família exige um nível de tolerância que mais nada exige na face da terra. Sim ou não? Não dá. Não dá para dizer assim, ó, não quero mais que meu pai seja meu pai. Tem gente que fala isso, porque é burro. Ou é louco. Não é meu pai. Morreu para mim. Tem que falar assim, né? Já está no nível de idiota para lá. Como é que fala uma coisa dessa? Ele vai desnascer. Eu nasci agora, quero desnascer. Não tem como desnascer. É filho, pronto, acabou. Não é verdade? Ele fala assim, não te considero mais meu irmão. Agora você não é mais meu irmão, morreu para mim. O que é isso, gente? Burrice. Não tem como deixar de ser irmão. Não é verdade? Esses dias, acho que um mês atrás, eu falei assim, um mês atrás não, foi aqui, cadê? Eu estava com o Daniel, cadê o Daniel? Eu estava com o Daniel aqui falando desses meus dois irmãos, e eu falei para eles assim, eu falei para o Daniel assim, cara, eu quero ver depois que a mãe morrer, que depois que a mãe morrer, eles estão enrolados, eles vão ficar sem eira nem beira. Falei isso para ele, fui para casa, estava orando, Deus me pegou com essa palavra aí. Quer dizer então que depois que tua mãe morrer, tu não vai mais honrar a memória dela então? Cara, Jesus, esquece, deixa para lá, falei besteira, né? Vou até molhar o bico aqui, porque aí, meu irmão, eu vou falar para minha mãe, o dia que tu partir, eu vou cuidar deles, porque ela tem que partir em paz. Tomara que eles mudem até lá. Entendeu? 2 mandinhos na minha coleira não vai dar certo, não vai dar boa, né? Mas você está entendendo que eu não vou poder deixar? Você entende isso? Não vou poder deixar. O Senhor me pegou, entendeu? Então quer dizer, depois que tua mãe morrer, tu vai desonrar a memória dela. Quando tua mãe morrer, eles deixam ser teu irmão, então. Entendeu? A morte de pai e mãe quebra o vínculo de sangue? Não! Então, gente, tem que ter um nível de tolerância muito alto. E qual é o nosso problema? Nós não queremos ter esse nível de compromisso com a igreja, gente. E se não tivermos, porque olha o texto aqui, olha o título do texto, viva como parte da família de Deus. Então, você é parte da família de Deus. Você é o quê? Agora a questão é, você quer viver como parte da família de Deus? Porque você pode fazer parte da família, mas não viver como?
Tem marido que vive como solteiro? Tem adulto que vive como criança? É criança? Vive como criança? Sim. É solteiro? Vive como solteira? Sim. Tem mulher que vive como solteira também? Casou, tem filho, quer dormir até meio-dia no domingo. Ah, coitada. Ah, mas eu não tenho direito. Abriu mão dele quando casou. A não ser que todo mundo convide fazer jejum naquele dia, sim ou não? Mas tem que ser organizado. Não, eu não quero fazer nada. Solteiro agora. Entendeu? Está que nem a Rafael lá em casa. Quer dormir até às 11. Mas ela não tem filho para cuidar. Não tem marido para cuidar. Aproveita, minha filha. Que depois acabou a mamata, não é verdade? Sim ou não? Hoje era antes das 8, a Lara foi lá no quarto. Papai! Aí eu pensei assim, rapaz, por que não chamou a mãe dela, né, cara? Desde mim, a primeira coisa, por que não chamou a mãe dela? Papai, quero mamar. Desde mim, mas eu queria dormir até... Eu botei o relógio para despertar às 9 horas. Eu queria dormir até às 9, cara. Porque tinha um cara que ia lá em casa às 9 horas. Entendeu? Não foi. Né? Sabe como é que é, né? Os irmãos são terríveis. Mas, né? Não dá, gente. Não dá mais. Tem coisa que não dá mais. Você está me entendendo? E se você não quiser cumprir os compromissos, vai ficar cada vez mais pesado. Se você não quiser cumprir os compromissos, vai ficar cada vez mais. A igreja não fica pesada para quem cumpre os seus compromissos. A igreja é pesada para quem não cumpre o compromisso. Porque família não é pesado para quem cumpre deveres. Família só é pesado para quem não cumpre deveres. Igreja só é pesado para pessoas que não querem tolerar uns aos outros. Família só é pesada para quem não quer tolerar, suportar com amor ainda, não é de qualquer jeito, suportar por temor a Cristo. Você está entendendo? Não é? Então ser família é difícil. Por quê? Porque exige esse grande nível de compromisso. Família é prioridade. Não quer dizer que você vai, né, se dedicar do seu tempo à sua família. Uma família é prioridade, amém? Não é? Sua família biológica é prioridade. Sua família da fé, sua família espiritual é prioridade na sua vida. Você está me entendendo? É assim que funciona. Então, ser família de Deus vai te conduzir a você, então, permitir que a igreja seja esse instrumento da plenitude de Deus na sua vida, amém? Semana que vem eu vou te ensinar a como você ser família de Deus. Eu vou te ensinar princípios, olha aqui para mim, se você quer ser família de Deus, eu vou te ensinar princípios que você tem que viver na sua vida para que você consiga viver como família de Deus, amém? Quem quer aprender aí? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus então. Feche os seus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não temos conseguido viver como família, muitas vezes, nem dentro da nossa casa, Pai. Com o nosso cônjuge, com nossos pais, com os nossos filhos. Às vezes, Senhor, nós temos classificado a nossa vida familiar como uma carga pesada, Senhor. E até pedimos que o Senhor nos alivie. Mas nós sabemos que a única forma de a família ser leve é nós amarmos cumprir os compromissos que assumimos quando decidimos estabelecer uma família, Senhor.
quando decidimos cumprir os compromissos para honrar a família, honrar nossos pais, honrar nosso cônjuge, não irar os nossos filhos. E também temos transferido essa dificuldade para a tua igreja, Senhor, esperando a perfeição de pessoas, a infalibilidade, esperando, Senhor, de pessoas o que devemos esperar só do Senhor, rejeitando pessoas como irmãos e achando injusto quando o Senhor não rejeita. Muitas vezes, Pai, ouvindo a voz da nossa justiça, pensamos que ela é a tua voz, mas a voz da nossa justiça é a voz de um trapo imundo, Senhor, que não procede da graça, do teu amor que dura para sempre e das tuas misericórdias que não têm fim, Senhor. Senhor, ajuda-nos. Nós somos parte da tua família. O Senhor nos comprou e pagou por nós um alto e bom preço. O Senhor nos adotou e por meio da adoção nos fez filhos legítimos. Nós éramos ramos da videira brava e o Senhor nos enxertou numa videira verdadeira. Agora dentro de nós corre essa seiva que nos torna legítimos, o teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque somente assim a tua igreja será a plenitude do Senhor em nossas vidas. E somente assim, Senhor, nós não nos frustraremos e conseguiremos assumir o compromisso que precisamos com a grande comissão, Senhor. Porque há pessoas que não assumem, porque querem ser visitantes, frequentadores de cultos, e outros porque se frustraram com a igreja, Senhor, e tem diminuído o seu nível de compromisso, porque o seu nível de tolerância é baixo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos isso ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Ora, Senhor, nesta noite, faça um compromisso com o Senhor. Peça a ajuda dEle, para que você possa viver como família de Deus, entre nós aqui, como família de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos os seus filhos. Declare com fé, declare com fé. Somos os teus filhos. Nós somos os filhos de Deus. O Pai me adotou, seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Meus irmãos, só sua atenção um pouco. O Senhor falou comigo agora aqui em cima. Quando cantava essa canção, eu estava orando. E o Senhor me trouxe uma palavra. Veio a mim uma palavra do Senhor. A parábola do filho pródigo. Um filho deixou de ver como filho porque saiu de casa. E o outro deixou de ver como filho porque rejeitou o seu irmão como irmão. E ele, por mais que estivesse na casa do pai, por ter rejeitado o seu irmão como irmão, não desfrutou nem de um cabritinho. Viveu como escravo. Há pessoas aqui, não sei quantas, que não conseguem receber a sua parte da herança do pai, porque rejeitou alguém daqui como irmão. E é preciso que você está do seu lugar, vá até essa pessoa e diga para ela: eu te aceito como meu irmão, te reconheço como filho de Deus, e eu te aceito como meu irmão. E a palavra é para ser agora, não é para ser depois. É para superar a vergonha, é para superar o constrangimento. E esse peso está sobre você, que sabe que tem que fazer isso. Você precisa ir até alguém aqui e dizer assim: eu te aceito como irmão novamente. De te rejeitado, me perdoa. O Senhor vai falar com você o que você tem que falar. Não é você tem que chegar até alguém e dizer: eu te aceito como meu irmão. Porque se você não aceitar essa pessoa como seu irmão, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Você não vai aproveitar de nada. Você vai se sentir ou continuar se sentindo um injustiçado na casa do seu pai. Vai tocar novamente a canção. Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor. Você sai do seu lugar e você faça o que tem que fazer, em nome de Jesus. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Oh, aleluia! que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Obrigado, Senhor. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou.
Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, O Pai me adotou. não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver debaixo da Tua paternidade, a andar debaixo da Tua paternidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos irmãos um dos outros, porque a Tua palavra diz que o Senhor acha bom e agradável que vivamos unidos como irmãos, Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, glória a Deus.